Você já parou para pensar que pode estar construindo algo que vai durar para sempre, sem perceber? Existe uma cena que se repete em silêncio dentro de milhares de lares. Um pai que trabalha duro, uma mãe que se dedica sem parar, filhos que crescem rápido demais e uma família que funciona, mas que por dentro sente que falta alguma coisa. Não falta dinheiro, não falta esforço, não falta boa vontade, falta fundamento. E a grande verdade que poucos descobrem antes de construir uma família é justamente essa. Você não está apenas criando filhos, você está construindo um legado. Você está plantando sementes que vão crescer muito depois de você partir. A pergunta não é se você está construindo algo. A pergunta é: o que você está construindo? Jesus disse algo que atravessou séculos e ainda ressoa com força hoje. Ele disse assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Uma frase simples, mas carregada de uma verdade capaz de mudar a direção de uma família inteira. Porque o tesouro que você persegue define onde o seu coração vai morar. E onde o seu coração mora, é para lá que a sua família vai caminhar. Então, antes de mais nada, vale perguntar com honestidade: qual tem sido o seu tesouro? Pense em um homem chamado Eduardo. Eduardo cresceu em uma família sem muito recurso. Filho de pai trabalhador e mãe dedicada, aprendeu desde cedo que dinheiro era sinônimo de segurança. Quando cresceu, casou, teve filhos e se comprometeu a dar a eles tudo o que não teve. Trabalhou anos a fio. Construiu uma casa bonita, comprou um carro novo, garantiu escola particular para os filhos. Por fora, a família de Eduardo parecia um exemplo. Por dentro, os filhos mal conheciam o pai. A esposa dormia sozinha com o peso da rotina. E Eduardo chegava tarde em casa, cansado demais para conversar, mas com a consciência de que havia cumprido o dever. O problema de Eduardo não era falta de amor. Era falta de direção. Ele investiu o que havia de mais precioso, o seu tempo, a sua presença, a sua energia, em coisas que um dia vão acabar. E quando os filhos cresceram, eles levaram com eles não os ensinamentos do pai, mas o vazio que ele deixou. Isso não é uma história sobre fracasso. É uma história sobre um erro que muitos cometem. E esse erro tem um nome: achar que a base da família está na situação financeira, quando na verdade a base está no relacionamento com Deus. Não existe nada de errado em querer prosperidade, em trabalhar, em construir, em deixar bens para os filhos. O problema começa quando trocamos o eterno pelo temporário, quando confundimos herança com patrimônio. Quando achamos que o maior presente que podemos dar para uma família é uma conta bancária cheia, quando, na verdade, o maior presente é uma alma formada. Todos nós passamos a vida construindo alguma coisa. Alguns constroem patrimônio, outros constroem carreira, outros gastam anos construindo imagem, reputação, reconhecimento. Mas poucos percebem que, ao mesmo tempo, silenciosamente, também estão construindo o destino espiritual da sua família. Porque a família não é apenas um lugar de convivência. Ela é um campo de semeadura eterna. E o que você semeia hoje nesse campo vai brotar, com força, nas gerações que vêm depois de você. O coração humano tem uma característica que não mente. Ele sempre segue aquilo que valoriza. A desculpa que mais ouvimos nas conversas sobre família é: não tenho tempo. Mas quando analisamos com cuidado, percebemos que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você encontra tempo para o que considera importante. Você abre espaço na agenda para o que seu coração considera tesouro. E a família percebe isso. Os filhos percebem isso, não pelo que você diz, mas pelo que você escolhe fazer quando tem opção. Famílias fortes não nascem do acaso. Elas nascem de investimento contínuo, intencional, presente. Investimento de tempo à mesa. De conversas que vão além do superficial. De ensino de valores que não aparecem em nenhuma grade curricular.
de uma espiritualidade que começa dentro de casa, antes de chegar à igreja. Tesouros eternos não são acumulados no banco. Eles são cultivados na alma das pessoas que você ama. Existe uma beleza que o mundo moderno quase esqueceu. Os maiores legados espirituais da história não nasceram de grandes gestos grandiosos. Eles nasceram de hábitos simples, invisíveis, repetidos em silêncio ao longo dos anos. Um pai que ora antes de dormir. Uma mãe que abre a Bíblia na mesa do café da manhã. Um filho que aprende a honrar porque viu seus pais honrando. Um lar onde o perdão não é exceção, é prática. O céu valoriza aquilo que o mundo considera pequeno. E os grandes pilares de uma família, a fé, o caráter, a honestidade, o amor genuíno, o temor a Deus, esses pilares não são construídos em eventos especiais. Eles são construídos na rotina. São construídos na forma como você reage quando está cansado, na forma como você trata a sua esposa diante dos filhos, na forma como você fala de Deus no meio da semana, não apenas no domingo. O livro de Deuteronômio guarda um ensinamento que deveria ser lido em toda casa que deseja construir algo eterno. Ali, Deus fala ao povo de Israel com uma instrução que vai muito além de um mandamento religioso. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E essas palavras estarão no teu coração, e as repetirás a teus filhos. Percebe a ordem? Primeiro o coração do pai, depois os filhos. Você não consegue transmitir o que não possui, não consegue ensinar o que não viveu, não consegue plantar em seus filhos uma fé que ainda não nasceu em você. A construção de uma família saudável começa com a transformação interior de quem a lidera. E aqui está a verdade que talvez mude tudo para você hoje. Dinheiro pode ser perdido numa crise. Patrimônio pode ser dividido numa herança. Imóveis envelhecem. Contas bancárias se esgotam. Mas valores transmitidos de pai para filho atravessam gerações. Caráter, fé, serviço, amor ao próximo, temor a Deus. Esses não são apenas ensinamentos morais. São âncoras que sustentam uma família quando as tempestades chegam. E as tempestades vão chegar. Elas sempre chegam. Herança material pode sustentar alguém por alguns anos. Herança espiritual pode sustentar uma família por gerações inteiras. Mas tudo isso exige uma coisa que vai na contramão de uma cultura movida pela pressa. Exige intencionalidade. Famílias saudáveis não acontecem por acidente. Elas são construídas com propósito. O mundo discipula o tempo todo. A cultura fala com os seus filhos o dia inteiro, através de telas, através de músicas, através de amizades, através de narrativas que moldam valores sem que você perceba. Se os pais não ensinarem, alguém vai ensinar. Se o lar não formar, a rua vai formar. O lar precisa voltar a ser um ambiente de formação, um lugar onde se cria memória espiritual, onde se celebra presença, não apenas desempenho, onde se pratica o diálogo antes de se exigir obediência, onde o exemplo vem antes da instrução. O que não é cultivado dentro de casa será definido fora dela. E talvez hoje você esteja sentindo que perdeu tempo, que já errou demais, que seus filhos já cresceram e a janela fechou. Mas quero te dizer uma coisa com toda a ternura que essa mensagem permite. Deus não trabalha com o tempo da maneira que nós trabalhamos. Uma semente plantada hoje pode mudar o curso de toda uma família. Uma conversa honesta pode reabrir uma porta que parecia fechada. Um gesto de humildade de um pai pode curar anos de distância com um filho. Nunca é tarde para começar a construir o que realmente importa. O projeto de Deus para a família não termina nesta vida. Ele é eterno. O objetivo não é apenas criar filhos bem-sucedidos pelo critério do mundo. É formar pessoas com propósito, com fé, com eternidade no coração. O maior tesouro de uma família não é o que ela acumula.
é o que ela transmite. Casas podem envelhecer. Bens podem desaparecer. Títulos se apagam com o tempo. Mas sementes espirituais atravessam gerações. Então, a grande verdade que todos deveriam saber antes de construir uma família é esta. Construir uma família verdadeiramente sólida é transformar o lar em um lugar onde Deus é lembrado, onde valores são praticados com constância, onde o amor não é apenas sentimento, mas escolha diária, e onde cada vida dentro daquela casa está sendo preparada não apenas para este mundo, mas para a eternidade. Muitos homens deixam bens para os filhos. Poucos deixam direção. Muitos constroem patrimônio. Poucos constroem eternidade dentro de casa. E talvez a pergunta mais importante que você leve hoje não seja sobre o que você ainda vai conquistar, mas sobre o que você está, de verdade, construindo. Eu quero saber, qual parte dessa mensagem tocou mais fundo no seu coração? Escreva aqui nos comentários, porque a sua história pode ser exatamente o encorajamento que outra família precisa ouvir hoje. Se esse conteúdo fortaleceu a sua fé, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua família. Que Ele renove o coração de cada pai, cada mãe, cada filho que assistiu até aqui. E que o tesouro que você escolher construir a partir de hoje seja um tesouro que nenhuma circunstância desta vida seja capaz de destruir. Até o próximo vídeo.